aí depois eu vou confirmar com a Fernanda se o Bruno... Você falou com a Fernanda se o Bruno vai compor a mesa? E esse mocinho também não tá aqui. Esse Gênio, Vivo, Robert Silva. E esse Div aqui? Não sei, Div, eu não sei. Não, você sabe o que é isso aqui? General de... O que é o de divisão? O que é isso? General de divisão. Pois é, mas é melhor falar General Roberto, não? Com certeza. Ele é General de Divisão. Que Talvez não seja divisão, seja outra coisa, sei lá. Vocês viram, não, menino? Não, Ele é diva. É diva, Tudo bom? Como vai? Tudo bom? Não entendi também. Mas o Diogo sabe quem é, falou que qualquer coisa chegou. Então é a Célia. Cadê o Paulo? Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à audiência pública Diálogos Governo e Sociedade sobre Orçamento Público Federal. Para coordenar a mesa desta manhã, gostaria de convidar o secretário nacional de Articulação Social, senhor Paulo Maldos. Convido também o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana. E a senhora Célia Correia, da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom dia a todos e todas. É com muito prazer que a gente está hoje nessa casa organizando essa audiência pública, na qual participam representantes do governo como da sociedade civil. O tema para nós é extremamente caro, tanto a questão do orçamento como a questão da participação social no âmbito do orçamento. Todos sabemos os dias que estamos vivendo hoje no país. Até poucos dias atrás, as ruas estavam cheias de muitos setores, quase todos os setores da nossa sociedade, tanto do campo como da cidade, reivindicando direitos, reivindicando participação, mais participação. Então, para nós, esse dia, esse tema, esse encontro, vai ao encontro dessa expectativa da nossa sociedade, e como que complementa o seu anseio por mais participação, por mais controle social, por mais cidadania, por mais direitos. É assim que encaramos essa oportunidade. É um processo que já vem se desenvolvendo no nosso país, podemos dizer, há décadas, particularmente nos últimos anos, vem se intensificando com novos espaços de participação social junto ao Estado, junto a diversos ministérios, inclusive no âmbito de estados e municípios. É uma tendência histórica, que podemos afirmar. A questão do orçamento participativo, praticamente o Brasil foi pioneiro em Porto Alegre, depois isso se disseminou por todo o planeta. O Fórum Social Mundial é uma expressão dessa busca por uma construção diferente, um Estado diferente, em que seja mais poroso e mais dialogue mais de forma permanente com a cidadania, né? Então, nós vemos esse momento como mais um passo nessa construção, que não é apenas do Brasil, não é apenas da América Latina, é uma expectativa, digamos, histórica de um novo formato de sociedade, um novo formato de Estado. Então, esse nosso tijolo nessa construção é esse dia de hoje, em que podemos discutir, aprofundar nossa reflexão a respeito da participação cidadã no Orçamento 2014.
Então, a gente queria dar muitas boas-vindas a todos, esperamos que todos tenhamos um bom dia de trabalho para colaborarmos com bastante lucidez para essa construção que não é de hoje, mas que se projeta para o futuro. Então, vou passar a palavra imediatamente para o Diogo, para poder fazer essa abertura, e depois logo a Célia. Obrigado. Obrigado, Paulo. Queria cumprimentar a Célia, nossa querida companheira de trabalho do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Orçamento Federal. Queria cumprimentar todos e todas, aqueles que nos acompanham também pela internet, nessa nossa audiência de hoje. Bom, como o Paulo disse, a Secretaria-Geral tem realizado um grande esforço no sentido da gente ampliar cada vez mais os canais de participação do cidadão na política. Acho que o Paulo tocou bem no assunto. As manifestações que a gente viu ao longo do mês de junho foram manifestações extremamente importantes para lembrar que os limites da democracia representativa, apesar da importância desse tipo de democracia, são limites que precisam ser cada vez mais ampliados por mecanismos como esse que a gente vem discutindo hoje. E eu queria lembrar que, na verdade, essa é uma etapa, né, a discussão da lei orçamentária para 2014, é mais uma etapa dessa participação social da sociedade civil e dos movimentos sociais na discussão orçamentária. A gente, além dessa etapa que está acontecendo hoje, nós tivemos, no primeiro semestre, um processo bastante interessante, bastante produtivo, que resultou em várias conquistas importantes de participação social na LDO, que todo mundo, né, a LDO é uma lei dura, uma lei de organização, mais de regulação da questão orçamentária, mas que, a partir da participação da sociedade, a gente conseguiu vários avanços. Está para votar agora no Congresso, essa semana é bastante importante, bastante decisiva para a votação lá, mas a LDO que está sendo votada é uma LDO que foi construída a muitas mãos, e com as mãos de vários de vocês, de várias figuras importantes e relevantes da sociedade civil, e o governo federal, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Orçamento, valorizaram muito esse processo de participação. Além disso, antes mesmo desse processo que a gente teve no primeiro semestre, a gente teve a discussão da sociedade civil, do Fórum Interconselhos e de várias entidades que estão representadas aqui, em relação à questão do PPA. Né? E a gente tem muito boas notícias, na verdade, porque boa parte das contribuições que foram feitas nesses processos de discussão se refletiram em ações importantes dos ministérios que vêm sendo tocadas, que vêm sendo organizadas e que vêm sendo implementadas e que nasceram, enfim, algumas já existiam ou nasceram ou foram aprimoradas com esse debate que a gente faz aqui hoje. Então, uma primeira coisa bastante importante a destacar é a nossa alegria de estar realizando esse debate, e a gente queria agradecer toda a equipe do Ministério do Planejamento, da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria Executiva, que ajudou e permitiu que esse debate acontecesse. Mas acho que a gente não poderia encerrar uma fala num evento como esse sem fazer alguns comentários sobre a questão das manifestações que tomaram conta do país no último mês e que, de fato, abriram novas perspectivas em termos de participação social no Brasil. A presidenta Dilma, o ministro Gilberto Carvalho, né, organizaram, né, como vocês puderam ver, uma reação firme do governo federal à questão das manifestações e, ao mesmo tempo, uma reação firme e uma reação bastante humilde, uma reação de bastante escuta, uma reação de bastante reflexão sobre tudo que aconteceu no país e sobre como a gente deve construir um país melhor. E qual foi a síntese dessa reação? Em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente destacar os 5 pactos que a presidenta Dilma anunciou, né, naquela reunião com prefeitos e governadores, e que são os 5 pactos que têm orientado a ação do governo federal a partir de então.
né? O primeiro pacto, a questão da responsabilidade fiscal, um tema que tem bastante a ver com a nossa discussão de hoje, para que a gente consiga manter a estabilidade econômica e o país tenha uma condição econômica boa, bons índices de inflação, crescimento econômico, enfim, um conjunto de medidas para que a gente consiga, né, manter o país num trilho que ele entrou, principalmente depois do nosso período democrático, e que a gente não pode perder. Um pacto pela reforma política, e aí aqui é uma reforma política em sentido amplo, né, e de abertura de canais de participação cada vez maiores, com intensa participação popular na definição dos rumos do país. Um pacto pela mobilidade urbana, que foi um dos temas mais destacados nas manifestações, e do qual o governo federal já tinha um conjunto de investimentos bastante importante e que agora tem que acelerar cada vez mais. Vocês sabem que no último ciclo o Brasil passou cerca de 25 anos sem que o governo federal investisse pesado em mobilidade urbana nas nossas grandes cidades. A presidenta Dilma tem dito muitas vezes, e acho que é importante destacar também, que, por exemplo, a discussão do metrô no Brasil, durante a década de 80 e muito tempo na década de 90, a discussão do metrô em grandes cidades foi encarada como coisa de país rico, que o Brasil não deveria investir em metrô, que o Brasil deveria investir em ônibus, no máximo ali em corredores, em algum transporte, alguma forma que melhorasse o transporte por ônibus, mas que não deveria investir em metrô, porque o metrô era coisa de país rico. E todos perceberam, não só nas manifestações, mas no dia a dia, aqui em cidades como Brasília, São Paulo, as grandes capitais, regiões metropolitanas, como esse discurso gerou um grande passivo para o Brasil, né, e como a gente precisa reverter isso rápido, e por isso a presidenta propôs o Pacto pela Mobilidade Urbana, e já não só propôs um pacto, como ações efetivas já estão sendo tomadas para que ele se concretize. Vocês podem ter acompanhado pelos jornais, os prefeitos, os governadores de São Paulo e Rio já tiveram no Ministério do Planejamento ontem, tratando de grandes investimentos nessa área, para complementar os 88,9 bilhões que já estavam sendo investidos em mobilidade urbana pelo governo federal. E, além disso, além dos investimentos em mobilidade, a presidenta também destacou a necessidade de que esses investimentos sejam acompanhados por mecanismos de participação social. Por isso, a criação, né, do Conselho Nacional de Mobilidade Urbana, onde vão ser discutidos os temas, para que não só a mobilidade seja discutida, mas como propriamente o tema das cidades. Além desses pactos da reforma política, responsabilidade fiscal e mobilidade urbana, a presidenta fez um novo apelo pelas duas grandes prioridades, acho que em termos de políticas públicas, que a gente tem no Brasil hoje, desde a Constituição Federal, que são educação e saúde. E, na questão da educação, reforçou o esforço que o governo federal tem feito junto ao Congresso Nacional para que a gente tenha a destinação dos royalties do petróleo para a educação. Né? A questão de a grande revolução que a gente pode fazer no país, né? A grande revolução de longo prazo, acho que isso há um grande consenso na sociedade brasileira, vai ser feita por meio dos investimentos na educação. E o governo federal tem insistido, tem trabalhado que as receitas do petróleo devem ser destinadas para que a gente tenha um grande investimento em educação e para que esses investimentos sustentem essa revolução educacional durante muito tempo. Transformar a riqueza do petróleo em educação, transformar a riqueza do petróleo em conhecimento é um dos principais desafios de toda a nação que tem um recurso natural tão importante como é o petróleo. E acho que a presidenta também reafirmou nesse pacto, a qual ela chamou prefeitos, governadores, a comunidade política, a sociedade brasileira, a refletir sobre a importância da aprovação desses royalties para a educação. E, por fim, o quinto pacto, que diz respeito à questão da saúde. Todos acompanham, né, sabem que a saúde é um dos principais temas, é um dos principais serviços públicos oferecidos pelo Estado à população e que também precisa de um conjunto de investimentos bastante importante, de fontes de recursos e de melhorias de gestão, de mais médicos, como a presidenta fez o lançamento ontem, mais médicos nas periferias das grandes cidades, mais médicos nas nossas fronteiras, mais médicos nos nossos distritos indígenas, enfim, um conjunto de ações
que não passam só por investimentos naquelas modalidades tradicionais que já existem, mas que possam expandir os serviços de saúde no Brasil e levar a uma qualidade melhor desse serviço a uma população que precisa ser cada vez melhor atendida. Esses 5 pactos compõem um pouco o que é a agenda do governo federal nesses dias de reação positiva às manifestações que aconteceram em junho. Além disso, o governo federal tem mantido um diálogo bastante intenso com o Congresso Nacional para aprovação de um conjunto de medidas, para aprovação de algumas e rejeição de outras, de um conjunto de medidas que também atendem ao conjunto de manifestações que foram expressas ali nas nossas manifestações de junho. E, com isso, a gente espera não só dar um retorno pragmático às manifestações que aconteceram, mas fazer com que essas manifestações tragam um caráter extremamente positivo para a democracia brasileira, que expandam os horizontes da nossa democracia e que possam fazer com que a sociedade participe cada vez mais e determine cada vez mais os rumos do governo, que é o que nós, como governo democráticos, esperamos que aconteça de uma forma cada vez mais intensa. Falando isso, trazendo esses elementos, eu volto um pouco aqui à nossa tarefa de hoje. Hoje, vocês foram chamados aqui, convocados aqui, e já agradeço o esforço e a presença de cada um de vocês, para que a gente possa debater um tema que é extremamente importante. Todos esses 5 pactos que a gente colocou aqui, todas as prioridades de governo, todas as prioridades do país, de alguma maneira se refletem na lei orçamentária. Sem que a gente tenha uma lei orçamentária que ouça, né, e que dialogue com essas necessidades do país, a gente pode tornar um pouco vazio todo esse discurso que a gente faz. E, por isso, é muito importante a presença de vocês aqui, é muito importante que esse dia seja bem-sucedido e que a gente consiga construir, a partir dessa escuta, um conjunto de prioridades que se reflitam na lei orçamentária e que a gente possa, através do diálogo, dar um retorno importante para a sociedade civil brasileira. E a forma de fazer isso é uma forma bastante direta. A gente quer não só ouvir, né, os companheiros que puderam estar aqui de uma maneira presencial, mas também aqueles que nos acompanham pela internet, enfim, de forma que a gente tenha um conjunto de representações da sociedade brasileira refletida na lei orçamentária. É sempre um grande desafio fazer isso por conta das tecnicalidades e dos segredos, vamos dizer assim, que uma lei orçamentária contém, mas acho que existe uma grande disposição do Ministério do Planejamento, especialmente da nossa secretária de Orçamento, a Célia, que sempre tem batalhado, sempre tem trazido a necessidade de não fazer a lei orçamentária e as peças orçamentárias somente em gabinetes, mas sim em intensa discussão com vocês. Então, espero que o nosso dia de hoje seja um grande dia e espero contar com a participação de todos vocês. Muito obrigado. Bom, passo a palavra agora para a Célia Corrêa, da SOF, fazer uma apresentação para nós a respeito desse tema. Bom dia a todos e a todas, é uma alegria estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham também pela internet. Querido Diogo, Paulo, eu começaria a dizer que hoje é um dia diferente. Eu acho que nós estamos iniciando uma nova fase, uma nova era, e eu fico muito feliz da SOF, nesse momento, estar se colocando nesse papel de estar aqui conversando com todos vocês. Eu acho que é uma coisa inédita, né? E eu gostaria um pouco de relembrar como é que tudo começou. A gente fica realmente muito voltada, como o Diogo disse, para essa questão do gabinete, né? E o orçamento é uma peça, se vocês olharem, primeiro que é uma coisa muito complexa de se ver. Começa pelo tamanho, 6 volumes, né? 6 volumes bem obesos, né? E com aquele tanto de código, de letrinhas, de colunas, né? E aquilo dá uma preguiça de olhar, né? E a gente fala assim, não, eu acho que eu vou desistir, nem quero saber onde é que o governo está aplicando o recurso, porque isso aqui está complicado demais. Então, a partir dessa ideia e dessa visão da complexidade, tanto do processo quanto do próprio resultado, que é a própria lei orçamentária, então, nós iniciamos lá atrás, em 2010, nós demos a primeira sinalização
quando nós lançamos uma revista que nós publicamos no dia da entrega do projeto de lei ao Congresso, que é o Orçamento Federal ao Alcance de Todos. É uma revista, como essas revistas semanais, nada mais do que aquilo, traduzindo aqueles 6 volumes obesos, né, de uma forma, de uma linguagem mais clara. Só para contar uma historinha, quando nós fizemos a primeira edição da revista, nós achamos que estávamos sendo bastante claros assim na nossa linguagem, né? Tentamos ser assim bem didáticos e passamos então a primeira versão para uma pessoa revisar. E essa pessoa ela tem experiência exatamente nessa linguagem, né, simples. Ela disse assim: vocês estão chamando isso aqui de linguagem simples? Isso aqui está horrível, ninguém vai entender isso. Mas, para nós, aquilo já estava assim, super, super tranquilo, né? Então, para você ver a dificuldade, realmente, da gente colocar o orçamento nessa linguagem. Então, com a ajuda dessa pessoa, nós conseguimos, Janaína, que é uma funcionária nossa, conseguimos, eu acho, não sei, mas aí também vou estar aqui para debate, assim, o máximo que nós conseguimos traduzir a lei orçamentária numa coisa mais simples, mais didática. Então, esse foi o primeiro passo, além da revista que eu acho que todos vocês conhecem, que é a Sofinha, que também é uma revista em quadrinhos voltada para o público infantil. A nossa ideia é realmente formar cidadãos melhores, cidadãos mais interessados no que é público. Eu acho que, quando você conhece, você tem mais condições de cobrar os seus bens e direitos, né, que é esse o papel do governo, né, o papel do Estado para a sociedade. Então, essa revista também é outra iniciativa que a gente tem feito no sentido de dar mais transparência ao que nós estamos fazendo. Tem outras iniciativas, como escola virtual, o momento do orçamento cidadão, que é o momento que a gente grava também 1 minuto na rádio. Então, assim, é uma série de iniciativas voltadas para isso. Mas o que mais despertou, e esse nosso contato ele iniciou há 1 ano atrás, verdadeiramente, foi quando nós pensamos que como dar mais transparência àquilo que se faz no orçamento. Foi quando nós bolamos do orçamento de 2013 o que nós chamamos de plano orçamentário, o PO. E colocamos no Manual Técnico de Orçamento, como nós fazemos todos os anos, e, para nossa surpresa, eu vim aqui no Congresso, numa visita à Comissão Mista de Orçamento, para explicar essa metodologia, né? Naquela ocasião, o deputado Paulo Pimenta, que era o então presidente da CMO, me chamou e disse assim: Célia, quando você terminar, passe na minha sala que eu preciso conversar com você. E ele me mostra, naquela ocasião, uma carta assinada por 250 entidades da sociedade civil, assim, preocupados, né, com a questão da transparência, que, na opinião, naquele momento, achava que a criação desse plano orçamentário era um retrocesso em termos de visibilidade das políticas públicas. E eu fiquei extremamente assustada com aquilo. Primeiro, de um lado, eu fiquei assustada, por um lado, e foi altamente positivo, porque eu percebi que, de fato, o nosso trabalho estava sendo observado. Então, para mim, foi uma surpresa nesse sentido. Puxa, mas que bacana, que legal que tem alguém realmente olhando o que nós estamos fazendo. Então, é uma oportunidade, é um canal que foi aberto, então, para a gente dialogar. O que eu fiz? Eu saí dali, atravessei a rua, né, e vim direto para cá. Na época ainda era o Sotile, né? E eu, Sotile, olha essa carta, o que nós vamos fazer? Eu falei, chama, né? Chama uma reunião, não tem problema nenhum, e vamos conversar. Então, foi uma ação conjunta desde então iniciou uma parceria verdadeiramente positiva com a Secretaria-Geral e a Secretaria de Orçamento. E aquele primeiro encontro, eu acho que foi um grande marco para esse diálogo que a gente agora está realmente repetindo. Naquele dia, óbvio, nós tentamos explicar os motivos que nos levaram a essa decisão do plano orçamentário, né, que hoje é uma realidade. A gente está vendo hoje na prática que tem facilitado muito a vida dos órgãos.
né? Porque se cria o plano orçamentário, o número que quiser, no momento que quiser, exatamente para dar essa transparência que se quer. E naquela ocasião, quer dizer, nós tentamos explicar, vocês disseram que não concordavam, né? Falei, mas nós já colocamos o processo e vamos experimentar. Então, hoje, inclusive, esse item é um debate aqui também que está aberto, né? E aí, o que nós nos comprometemos naquela ocasião? Vamos desenvolver um módulo no CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, para que vocês possam acompanhar, no tempo que vocês acharem importante, online, o tempo todo, o que está realmente sendo feito no orçamento. Então, esse módulo, inclusive, nós convidamos a Gilda. A Gilda foi realmente uma das pessoas que colaborou muito no processo da construção desse módulo, a Gilda da Cefêmea. Ela foi para dentro da SOF, certo? Então, ela passou, eu brincava com ela, falei, você não fica muito tempo aqui não, que nós vamos acabar contratando você. Né? Então, assim, foi uma pessoa que colaborou muito nesse processo e nós estamos saindo já com o módulo, inclusive, eu aproveito a oportunidade aqui hoje para fazer um convite, viu, Diogo? Para na próxima semana, se vocês acharem conveniente, a gente marcar uma data na SOF exatamente para apresentar para todo mundo como é que vai funcionar o sistema. Ficou um módulo extremamente amigável, porque ele funciona como o Google, né? O mesmo esquema do Google. Quer dizer, o cidadão não precisa ter senha, ele é acesso livre ao módulo, e você simplesmente coloca a palavra que você quer saber as informações do orçamento. Você pode colocar lá qualquer palavra. Mulher, criança, idoso, saúde, transportes, rodovia, ferrovia, o que você quiser, e, através dessa palavra, o sistema vai trazer todas as informações relacionadas àquele item que você quer, por ministério, por ação orçamentária, por plano orçamentário. Então, assim, você vai conseguir fazer a pesquisa que você quiser. Certo? Então, com N facilidades de transportar aquilo para uma planilha Excel, para você armazenar e depois pesquisar novamente dentro daquele mesmo universo que você olhou há uma semana atrás. Então, assim, tem uma riqueza de recursos muito grande. Então, Diogo, vamos tentar ver como é que a gente disponibiliza para o pessoal estar realmente acessando, né? E a gente nós acreditamos que é um passo extremamente importante que foi dado e construído em parceria. A Secretaria-Geral foi extremamente parceira nesse processo. O pessoal participou ativamente conosco e eu acho que é isso. É uma construção conjunta, né? Então, como o Diogo já mencionou, então, esse foi o primeiro encontro o ano passado, né, com a criação do PO, e despertou, então, essa situação, ou seja, poxa, que bom que nós estamos o tempo todo querendo que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo, então é o momento da gente se juntar. Então, foi por isso que medidas nesse sentido já foram adotadas quando da elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2014. O CIOP foi preparado, inclusive, para receber essas propostas, recebemos já via sistema, né, com a colaboração, lógico, da Secretaria-Geral na consolidação dessas propostas. É óbvio que nem tudo foi acatado, né? Aí vocês vão dizer, poxa, mas é porque a sociedade civil. Não. O processo ele é aberto para todos os órgãos, inclusive do governo, que participam do processo de elaboração da LDO. Todos os ministérios, todos os tribunais, Câmara, Senado, TCU, Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Quer dizer, todos têm oportunidade de mandar as suas sugestões. E, óbvio, que, ao final, na consolidação, propostas são aceitas e outras não, certo? Porque nós temos uma coisa chamada responsabilidade fiscal que nós temos que olhar. Então, uma série de situações do ponto de vista macroeconômico que nós temos que estar atentos, certo? Então, assim, muitas coisas que vocês propuseram foram acatadas.
agora iniciamos o processo de elaboração do orçamento para 2014, o último deste mandato da presidenta Dilma. Então, nós temos, como todos já conhecem, a nossa data limite de encaminhar o projeto de lei ao Congresso é 31 de agosto. Mas, para isso, a gente começa, inclusive, como é que nós elaboramos esse processo? A gente começa olhando o cronograma de trás para frente. Então, se a data limite é 31 de agosto, aí a gente começa de 31 de agosto para trás para ver onde é que a gente vai encaixando os prazos, né? Passamos já pela fase de revisão das ações orçamentárias, né, onde os ministérios tiveram a oportunidade de estar revendo tudo o que nós fizemos no ano passado, aperfeiçoando, propondo novos planos orçamentários ou não, revendo todo o arcabouço, né, programático que deve aparecer para 2014. Este momento agora que nós estamos vivendo é exatamente já os ministérios estão com os números, ou seja, o valor que foi divulgado para que cada um detalhe dentro dessas programações o que é realmente factível. Nós distribuímos um valor muito parecido com o deste ano, né, para não dizer praticamente igual, né, com pequenos ajustes. E esses os valores que estão sendo detalhados, então, pelos ministérios. Dentro deste cronograma, demos o prazo até 19 de julho. Né? Então, daqui 10 dias, os ministérios terão que estar devolvendo para nós esse detalhamento desse valor, então, distribuído. E eu acho que é aí que agora entra vocês. Ou seja, aqui hoje eu estou vendo representantes de praticamente todos os ministérios. Temos aqui vários funcionários da Secretaria de Orçamento Federal que vai acompanhar esse trabalho com vocês o dia todo, exatamente porque é o momento de vocês estarem apresentando as suas ansiedades, os seus projetos, o que vocês querem ver realmente refletido no orçamento, e vamos ver dentro desses limites todos que nós temos. E um dos eixos que o Diogo mencionou aqui, um dos pactos que a presidenta colocou foi exatamente o da responsabilidade fiscal. Então, assim, nós temos o desafio na SOF de quando elaboramos o orçamento ou durante mesmo o acompanhamento dessa peça durante o exercício, é você tentar conciliar a questão do primário, o alcance do primário, o resultado do superávit primário, e a questão da política pública. Então, é esse o nosso grande desafio o tempo todo, porque o orçamento é a maior peça de política fiscal. E as políticas, elas resultam num conjunto de medidas. Então, nós temos que estar atentos à política monetária, à política cambial, nossa parte é a política fiscal, e essas políticas elas têm que se conversar para que realmente o país atinja, né, o desenvolvimento necessário e continue mantendo a sua relação dívida-PIB num patamar sustentável. Então, esse é o nosso grande desafio no dia a dia. Agora, a participação de vocês nesse momento, eu acho que ela é fundamental até pelo momento que todos conhecem, né, vivido, como o Diogo já mencionou, com muita propriedade nos últimos dias. Então, acho que isso tudo vem consolidando. E é bacana a gente também olhar que esse diálogo ele não está começando agora, porque houve um movimento nas ruas. Ele começou um tempo atrás, né? Então, há já um despertar para essa questão da participação da sociedade. Importante citar também que o Brasil está entre os países com o maior conceito em relação à transparência fiscal. Então, nós estamos aí com a pesquisa do IDP, fizemos, inclusive, em maio, um encontro muito proveitoso lá na ENAP, com os países de língua portuguesa, foi também um outro momento interessantíssimo, onde foi uma conversa entre governo e representantes da sociedade civil dos respectivos países. Né? E ficou claro naquela ocasião que o Brasil realmente está muito à frente nesse diálogo com a sociedade civil, se olharmos os nossos países
como Portugal, Trindade e Tobago e outros realmente de língua portuguesa. Então, saímos daquele encontro com dever de casa, já reunimos, né, fizemos na SOF encontro, o Daniel participou pela Secretaria-Geral. Então, assim, e o desafio é esse, a gente temos que preparar relatórios, né, para que haja realmente acompanhamento, disponibilizar todas as informações. Então, o esforço todo neste momento é nesse sentido. É realmente parceria, é abertura para o diálogo franco, certo? Agora, isso não quer dizer, isso não implica que todas as reivindicações serão atendidas, certo? Então, isso tem que ficar claro também, porque os ministérios, quando demandam para nós milhões e milhões a mais daquele número que nós distribuímos para eles, nós também temos que negar. Não que a gente faça isso por negar, negar por negar. Não, nós negamos por aquilo que eu mencionei há pouco. Nós temos uma equação que ela tem que fechar, certo? Então, existe a nossa capacidade de arrecadação e existe uma previsão de despesa e que tudo isso tem que caber naquele montante que nós estamos prevendo arrecadar. Tudo funciona como no nosso orçamento pessoal. Nós temos um salário e de cá nós temos as despesas que nós temos que fazer. As despesas não podem ser maior do que o nosso salário, certo? Então, é assim mesmo, é essa lógica que funciona no orçamento público, é a mesma lógica, certo? Então, assim, vamos fazer um esforço, porque, acima de tudo, o conceito de orçamento, o que é orçar? Orçar é uma escolha de prioridades. Então, vamos ver aquilo que é mais importante para a sociedade que esteja refletido no orçamento para o ano que vem, certo? E é interessante, eu realmente, assim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Então, eu acho fantástico a construção do projeto de lei orçamentária, porque quando você termina, você tem exatamente, é como se você pegasse o desenho, o mapa do Brasil, e você tivesse claramente tudo o que precisa fazer em termos de política pública. Os números traduzem exatamente isso. É lindo. O trabalho fica realmente impecável. É bonito isso, certo? Então, você vê o desenho claro do que precisa ser feito. As prioridades ficam claramente desenhadas ali, certo? Então, eu acho que esse desenho, para 2014, ele vai ficar mais bonito ainda, com a participação de todos. Então, acho que ele vai ficar um desenho mais colorido, certo? Então, eu desejo a todos de hoje que seja realmente um dia proveitoso. Eu acho que é um dia histórico. A equipe da SOF estará aqui acompanhando full time todo o trabalho, tá? Para que no final do dia a gente possa ter um balanço e verificar aquilo que de fato nós vamos trazer para a peça orçamentária que nós vamos encaminhar no final do mês de agosto, tá? Então, sejam realmente bem-vindos a esse debate, né, a esse novo momento. Eu deixo aqui meu agradecimento à Secretaria-Geral, na pessoa do Diogo, e dizer que realmente tem sido uma experiência extremamente rica para nós, né? E para todos vocês da sociedade civil aqui presente, né? Obrigada pela confiança e pela parceria que nós vamos firmar a partir de agora, e todos os representantes dos ministérios, então, que realmente façam coro a esse novo momento da elaboração do orçamento. Então, fica aqui o nosso abraço, né, e obrigada pela confiança, né, e vamos tentar fazer o melhor. Um bom dia a todos. Obrigada. Nesse momento, descompomos a mesa de abertura, agradecendo a senhora Célia e ao senhor Diogo Santana. Para a nossa segunda parte, gostaria de convidar para compor a mesa Daniel Avelino, da Secretaria de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor José Roberto Fernandes, diretor de Infraestrutura da Secretaria de Orçamento Federal, e o senhor Pedro Pontual, diretor de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência,
E permanece conosco o secretário de Articulação Social da Secretaria da Presidência da República, o senhor Paulo Maldos. Bom, nessa nova rodada, a gente queria passar a palavra exatamente para o Pedro Pontual, que é diretor da área de participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria-Geral da Presidência. Eu vou fazer uma apresentação a respeito da SNAS. Bem, bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e todas aqui, representantes de entidades da sociedade civil, conselhos, representantes dos ministérios, né, cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, né. Eu vou dividir esse momento de fala agora com o Daniel Avelino, né, que dentro da Secretaria Nacional de Articulação Social e do Departamento de Participação Social, tem por responsabilidade, entre as suas responsabilidades, coordenar esse processo de busca sempre de uma ampliação do processo de participação social no âmbito do orçamento federal, né? Essa fala ela tem por objetivo situar um pouco, então, o que a gente pretende com este dia de hoje, mas eu acho que é sempre bom a gente, evitando o risco de repetir o que já foi dito aqui na mesa de abertura, né, historicizar um pouco, né, como nós chegamos a esse momento de promover essa audiência pública, diálogos, governo, sociedade civil sobre o orçamento 2014. Em primeiro lugar, eu queria, apenas acrescentando ao que já foi dito, né, dizer que, de fato, esse processo de luta pela ampliação, pela participação social no orçamento, né, obviamente que ele não começou, né, com as recentes manifestações de rua, né, nem nos âmbitos subnacionais, né, como que já foram levadas as experiências de orçamento participativo, e nem mesmo no governo federal, onde, sobretudo, a partir de 2003, se inicia, né, um processo de busca desta participação, né. Mas eu acho que vale a pena destacar a Rede Brasileira de Orçamento Participativo, que é uma rede das prefeituras e governos de Estado que hoje ainda desenvolvem, né, essa prática do orçamento participativo, que chega hoje a cerca de 300 municípios e que tem buscado se articular em nível nacional, fez ontem uma nota, né, onde ela destaca um elemento que eu acho que é importante, que esteve implícito aqui, acho que nas falas aqui já ditas, né, de que nas demandas, né, que emergiram fortemente nas recentes manifestações por melhoria da qualidade de serviços, sobretudo, né, no âmbito da mobilidade urbana, da saúde, da educação, da segurança também, de certa maneira, né, está embutida nesta demanda, né, digamos, o desejo de uma maior participação da sociedade, né, justamente na discussão da priorização, né, dos recursos públicos, na discussão da priorização de aonde devem ser investidos os recursos públicos. E não só na priorização de onde devem ser investidos, mas também, né, no monitoramento, né, e na fiscalização, né, de como eles são efetivamente executados. Então, eu diria que, ainda que
que a participação social em relação à questão do orçamento público não tenha se iniciado com essas manifestações, elas nos trazem fortemente o recado de que este é um caminho fundamental para a democratização da sociedade brasileira, para o aprofundamento da democratização da sociedade brasileira, da gestão pública brasileira, né? E que, portanto, é importante que a gente vá buscando sempre aperfeiçoar esse processo, né? E, nesse sentido, que eu acho que a gente precisa entender essa audiência pública que nós vamos, né, estamos aqui executando hoje sobre o PLOA, né, Plano Orçamentário 2014, como parte de um processo histórico que começou lá atrás, que teve agora um forte recado, digamos assim, das ruas, né, para entender tanto o alcance das questões que a gente vai poder discutir aqui, né, quanto também ainda alguns limites que certamente vocês vão apontar nos debates e que a própria Célia, com muita transparência, aqui colocou, né. Então, eu acho que vale a pena lembrar, né, que nos anos de 2003 e 2007, particularmente, né, nos 8 primeiros anos do governo do ex-presidente Lula, né, nós tivemos um início, no âmbito do plano federal, né, de consulta a respeito do orçamento público federal, que se expressou através do instrumento do PPA, né? A partir de 2011, né, então, a gente, com os alcances e limites que acho que todos nós já sabemos, eu não vou me estender nesse processo, mas, a partir de 2011, sem dúvida, a gente inicia um processo de participação em relação ao PPA, eu diria que tem avanços importantes, né? Tanto num processo de uma maior mobilização e informação prévia a respeito do significado do PPA. Nós tivemos, do ponto de vista do MPOG, né, uma mudança conceitual, né, a respeito do PPA, né, resgatando a função de planejamento desse instrumento do PPA, que foi extremamente importante, e promovemos, né, um conjunto do que a gente chamou, né, dos diálogos sociais, né, a respeito do PPA, com a sociedade civil, e também dos diálogos chamados federativos, né, com gestores públicos estaduais e municipais. Acho que o ponto mais importante, significativo dos diálogos sociais foi justamente o primeiro Fórum Interconselhos, e que a gente realiza em maio de 2011, onde, com a presença de cerca de 245 representantes de diferentes conselhos nacionais, entidades da sociedade civil, nós pudemos discutir, então, esse novo formato de PPA, né, proposto pelo MPOG, e apresentar um conjunto de propostas, né, para o seu aperfeiçoamento e um conjunto de contribuições, né, para o PPA 2012-2015. Acho que o segundo momento importante foi justamente que, e esse é um dado que já é um dado importante de avanço também, foi a realização, em outubro daquele mesmo ano, do segundo Fórum Interconselhos, né, onde, através do recurso, inclusive, da teleconferência, vocês lembram disso, né, a gente procurou prestar contas, num trabalho bastante meticuloso, feito pelo Ministério do Planejamento, de pegar cada uma das propostas que foram apresentadas na audiência de maio, né, aquilo que pôde ser incorporado no PPA, né, mostrar a relação entre o tipo de propostas e a nova concepção de orçamento
de estruturação do orçamento na forma de programas, né, e foram apresentados os resultados de tudo aquilo que foi incorporado. Né, vocês lembram que foi, somando as incorporações parciais, e as incorporações totais e as parciais, chegamos a cerca de 90% de incorporações das 600 e tantas propostas apresentadas, e aquelas que não foram incorporadas também foram justificadas o porquê da sua não incorporação. Né? Bem, 2012, então, como aqui acho que já bem lembrou a Célia, né, a gente entra num segundo momento desse processo de ampliação da participação, né, a partir, né, de uma, digamos assim, de uma certa reação, como ela mesma que disse, né, ao manual técnico do orçamento, né, e a manifestação de carta das entidades a respeito. Foram realizadas 2 rodadas de reuniões, né, com diversas entidades da sociedade civil, né, a respeito da programação orçamentária de 2013. Né. Foi uma reunião feita em julho e outra reunião feita em agosto, onde tanto se procurou explicar também essa nova concepção, né, de elaboração da peça orçamentária, né, como ela iria se estruturar, como recolher sugestões e contribuições, né, que foram incorporadas na medida do possível. Lembrando que, em novembro, né, ainda de 2012, a gente fez, então, o nosso 3º Fórum Interconselhos, né, que acabou discutindo tanto o PPA, né, e aí, nesse fórum, né, de 2012, a gente apresentou a proposta, né, de que a gente iniciasse um processo de monitoramento do PPA, que já está em curso, né, através da parceria com a SPI, do que a gente vem chamando das agendas transversais, né, do PPA, né, que buscam fazer um olhar, né, a respeito do cumprimento das metas do PPA na perspectiva das chamadas agendas transversais, né, que envolvem gênero, etnia, pessoas com deficiência, criança e adolescente. Me ajuda aí, Daniel, as outras agendas transversais. Enfim, igualdade racial, né, juventude, né, mulheres, né, e que nós estamos fazendo esse processo, né, através dos conselhos, e vamos realizar, inclusive, agora, no dia 2 de setembro, né, um 4º Fórum Interconselhos, onde a gente apresentará um primeiro relatório do cumprimento das metas nesta leitura de agenda transversal. Mas, naquele 3º Fórum de novembro de 2012, né, também com a presença da SOF e diante da carta aqui apresentada, né, e das rodadas que havíamos feito, né, a respeito da LOA 2013, houve um compromisso da SOF, né, hoje aqui absolutamente honrado, né, digamos assim, né, de que a gente pensasse num processo de participação em relação a tanto a LDO de 2014, né, quanto a Lei de Orçamento Anual de 2014, que pudesse aperfeiçoar o processo de participação. Então, no que se refere à LDO, então, nós tivemos um processo de consulta virtual, né, que se realizou nos meses de março fevereiro, de que mês? Nos meses de fevereiro e março agora, né, que geraram, né,
diversas proposições importantes em relação à LDO, né? Diversas delas que foram efetivamente incorporadas, né, no projeto de lei que ora está em debate no Congresso Nacional. Né? E, finalmente, né, chegamos, né, ao compromisso, né, de colocar em discussão, né, justamente a PLOA, né, o projeto de lei orçamentária de 2014. Né? Organizamos novamente um grupo virtual que teve a participação de 117 pessoas inscritas, né, membros do Fórum Interconselhos, que é esse espaço, né, que a gente construiu a partir de 2011, né, que construiu, né, 47 ações, né, propostas de ações orçamentárias destinadas a 17 órgãos. Né, vocês têm aí na pasta de vocês um resumo, né, da produção deste grupo de trabalho, né, e que serão encaminhadas, né, a estes órgãos. Né. Como é que foi a metodologia? Acho que isso depois o Daniel pode retomar com mais precisão, mas a metodologia foi justamente partir, né, dos temas e das ações previstas que estavam previstas na LOA 2013, para que elas pudessem ser revisadas, né, para que as pessoas pudessem se priorizar, se posicionar tanto com relação à priorização, que se isso deve ser continuado a ser prioridade, se devem ter novas prioridades, ampliação de recursos, tanto como também o manuseio das bases de dados relativos ao orçamento. Né? Bem, então, vencida esta fase do grupo virtual, né, o nosso processo ele não para por aí, e é nesse sentido que a gente organizou essa audiência do dia de hoje, né, para que a gente possa, né, no período da tarde, né, apreciar, né, as contribuições que já apareceram no grupo virtual, né, não necessariamente nos limitarmos a elas, né, podem ser apresentadas novas contribuições com relação, particularmente, a temas e programas orçamentários que vocês gostariam de ver priorizados. Vocês têm aí no material de vocês também um exercício que a gente fez de verificar, particularmente em relação às conferências de juventude e a Consocial, né, alguns programas e temas orçamentários que já também foram priorizados, para que vocês possam ter como elementos, né, e a gente espera, né, que, ao final dos grupos de trabalho de hoje à tarde, né, essas propostas, essas priorizações sejam aqui apresentadas, né, e, naquele processo em que a Célia da SOF já deixou bastante claro, né, nós buscaremos encaminhar, né, isso aos ministérios e aos órgãos responsáveis, né, pelas sugestões aqui apresentadas, para que eles se pronunciem sobre a viabilidade ou não da sua incorporação. Né? Então, eu acho que o compromisso muito importante que a gente quer deixar bastante claro é assim, ainda que a gente não tenha possibilidade aqui de assegurar, né? Porque a Célia já deixou muito claro, né, que as propostas a serem produzidas aqui hoje
serão incorporadas, porque nem mesmo as produzidas nos próprios ministérios também são automaticamente incorporadas, elas serão todas analisadas num processo público, transparente, né, e que vocês receberão devolução, né, a respeito do, digamos assim, do destino dessas propostas. Agora, esse dia de hoje ele também tem por objetivo que a gente possa escutar, né, vocês, que, como eu disse, esse é um processo histórico, que ele vai crescendo, né, com alcances e com limitações, né, e que a gente espera que sempre a gente possa ir avançando, né. E, certamente, ouvir vocês a respeito das sugestões e das contribuições de que a gente possa aperfeiçoar esse processo de ampliação da participação social na discussão do orçamento público federal, seja no âmbito do PPA, seja no âmbito da LDO, seja no âmbito da LOA, têm sido muito importantes para nós, tem sido um fator de orientação muito importante para que a gente possa, no âmbito do governo, ir dando seguimento a isso e buscando aperfeiçoar cada vez mais esse processo. E eu termino a minha fala dizendo o seguinte, que todo esse esforço que nós estamos fazendo de discussão, né, de propostas para ampliação e aperfeiçoamento do processo de participação no âmbito do planejamento e do orçamento federal, né, ele é parte de uma estratégia, né, e de um legado que a Secretaria-Geral, a partir pretende deixar como um dos legados deste período de governo, né, que é da construção de uma política e de um sistema nacional de participação social, né. Nós